a história de José. Nós sabemos que José, ele passou por muitas coisas na sua vida. Ele foi invejado pelos seus próprios irmãos. José passou calúnia, José passou levante, José passou luta, José passou prova. José, ele atravessou o deserto de Siquém. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos dele. José chegou ao Egito, aonde mais uma vez foi vendido como um escravo, foi vendido como uma mercadoria, foi vendido como algo que desprezível, sem valor. Quem compra ele é o guarda da casa de Faraó, é o braço direito de Sesostris III. Para quem não sabe, Sesostris III é o faraó que esteve durante todo o tempo pertinho de José, o qual o exaltou. Mais na frente nós vamos falar a respeito disso. José chega na casa de Faraó, Sesostris III. Ele chega lá como ninguém, ele chega lá como nada, ele chega lá como um lixo, vamos dizer assim. Ele chega lá apenas cuidando da casa, ele chega lá cuidando das coisas, das plantas, do jardim da mulher de Faraó. Ele chega lá cuidando dos utensílios, do vaso. E depois Faraó vê que ele é uma pessoa diferente. Ele vai começar a exaltar José, vai colocar José na medida como ele vai se destacando. Ele, Faraó, Sesostris III, vai exaltando José dentro daquele palácio no Egito. A Bíblia Sagrada vai dizer que José começa de baixo, começa com coisas pequenas. Ele começa com coisas poucas e depois o Senhor vai engrandecendo a vida de José. Porque ninguém nunca começa em cima. As pessoas sempre começam embaixo para depois terminar em cima. Você nesse ano começou embaixo, mas você esse ano que vem vai terminar em cima. Não ano que vem não, ainda no final desse mês de dezembro você vai terminar em cima, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra nessa noite? José começa ali, pastor Ayub. Ele não sai da posição dele, pastor Adriana Cabral. Ele não sai da posição que o Senhor havia colocado. Se fosse outra pessoa ali, já queria começar numa posição grande, elevada. Mas José, ele sabia esperar o tempo de Deus na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. Se tem uma coisa primordial na vida de qualquer homem, mulher de Deus, é saber esperar o tempo certo na vida do Senhor. É esperar saber o tempo certo de Deus na tua vida. Glória, glória, glória. É começar ali de baixo, começar ali servindo, e depois você vai crescendo, agalgando coisas espirituais no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que quer servir, que sirva. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor dos seus irmãos. Só que vai ter um porém aqui nessa noite. José, ele era formoso, José, ele era um homem bonito. Certa feita a Bíblia diz que José, cuidando dos afazeres da casa do seu senhor, o Sesostris III, ele era encarregado de cuidar do jardim suspenso, jardim interior, jardim superior. Ele era encarregado de cuidar dos utensílios, do vaso da casa. Aleluia. Só que vai haver em um desses dias que não se encontrava em casa nem Faraó, nem os seus servos, nem os criados, a não ser somente José e a esposa de Faraó. A Bíblia diz que a mulher de Faraó já colocava os olhos em José constantemente, e ela aproveitou a ocasião que ninguém estava em casa para chamar José para se relacionar com ela, para chamar José para se deitar com ela. E José olhou para aquela mulher e disse assim: o meu Senhor, ele me confiou tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho aqui o Senhor colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Mas não a tua vida,
não você. Eu não poderia pecar contra o meu Deus. Eu não poderia pecar contra o meu Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos revelar, queridos, que aquela mulher não aceitava um não como resposta. Aquela mulher não aceitava que José dissesse não para ele. E nós sabemos muito bem que Satanás, ele não vem só uma vez. Satanás não vem duas, ele não vem três. Satanás, ele vai vir contra mim, contra você nessa noite, que seja homem ou que seja mulher. Aleluia. Se for para homem na aparência de mulher, usando pessoas, aleluia, que não tem nem um pouquinho do Espírito Santo. Se for mulher, vai usar os seus para derrubar você. A Bíblia diz que José olhou para aquela mulher e disse assim: eu não posso me deitar com você. Eu não posso, o Faraó não está aqui, mas o meu Deus está aqui. O Faraó não está me vendo, mas os meus olhos do meu Senhor, eles passeiam sobre toda a terra. Aquela mulher tentou constantemente ali se deitar com ele, mas ela diz: eu não posso pecar, eu não posso cair, eu não posso desagradar, desapontar o meu Deus que me chamou. E aquela mulher disse: José, eu quero que você se deite comigo. Se você não vai por bem, você vai por mal. Eu estou conjecturando. Se você não quer do meu jeito, se você não quer, aleluia, de uma maneira mais pacífica, eu vou usar uma maneira mais violenta, mas você vai se deitar comigo. José, ele sábio, ele inteligente, porque ele possuía o Espírito de Deus. Ele saiu de perto daquela mulher, ele fugiu, ele correu. É coisa que todo servo de Deus tem que saber. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. O pecado, ele só tem aparência. O pecado é só bonitinho. O pecado, ele é só, aleluia, aquela aparência boa. Mas os caminhos dele me levam e te levam para a morte, se nós não vigiarmos. José sabia disso. José sabia que ali era uma aparência maligna, uma aparência do mal. Ele fugiu. E quando ele ia fugir, a palavra diz: escapa-te por tua vida. Ei, eu quero dizer, eu não sou cara, mas para quem é casado, quando você vê, aleluia, alguém seduzindo você, para você trair a sua esposa, para você adulterar, escapa pela tua vida, escapa pela tua chamada, escapa pela tua alma, escapa pelo teu ministério, escapa pelo Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Do mesmo jeito é a mulher, se viu um pombagiro enviado do diabo, escapa pelo teu casamento, porque teu casamento vale muito mais do que horas, do que minutos, do que segundos de prazer. Aleluia. José, ele fugiu, mas quando ele ia fugir, a mulher de Potifar pegou pelas vestes de José e puxou. José não tinha pecado, José não tinha caído, José não tinha errado, mas ela estava com o quê? Com a prova na mão. Ela estava com a prova na mão dela. E ela disse, ela armou todo o cenário, até a voz, eu acredito que ela ensaiou. Antes de Faraó chegar, ela disse: quando ele chegar aqui, eu vou dizer que esse hebreu que ele trouxe lá da terra dos hebreus, ele veio aqui para me desonrar. Ele veio aqui para ver a minha nudez, a minha vergonha. Ela inventou todas as suas palavras. Quando o Faraó chega, a Bíblia diz que ela olha para Faraó, ela tinha se rasgado toda completamente para dar uma aparência que José realmente tinha feito algo com ela. E ela diz: aquele hebreu que tu trouxe aqui, José, ele veio para me desonrar. E Faraó, ele iria acreditar em quem? Na mulher dele, na esposa dele, ou em José, um simples escravo, um homem de uma outra terra, de um outro lugar? Claro, e com certeza que era na sua esposa, na sua mulher. Aleluia. A Bíblia diz que Faraó se irou com José, mandou prender ele na prisão. Na prisão já tinha dois lá, copeiro Mó e o padeiro Mó. Eles tinham pecado contra o rei. O copeiro Mó e o padeiro Mó, eles tinham falhado com o rei, porque na hora de servir, o copeiro servia a taça, o vinho,
o padeiro servia os pães na hora de servir ao rei. A Bíblia não relata, mas eu acredito que eles tiveram uma postura indesejada. Eles tiveram algum descuidado, e algo aconteceu ali que Faraó não gostou, e Faraó mandou encerrar todos os dois na prisão, aonde José ele se encontrava. Quando eles chegam na prisão, o copeiro e o padeiro Mó, a Bíblia Sagrada vai dizer que durante a noite os dois começam a ter os sonhos. Os dois começam a sonhar. O copeiro Mó, ele sonha que ele está diante de Faraó, Sessos III, servindo o copo de vinho na mão do rei. Servindo o vinho, porque essa é a função de um copeiro, é servir o vinho. Era provar o vinho para saber se tinha veneno, para saber se tinha alguma irregularidade, alguma imprudência. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve esse sonho, ele servindo novamente o copo na mão de Faraó. Isso, o copeiro estava dentro da prisão. E o outro, o padeiro Mó, ele teve o sonho juntamente com o copeiro. E no sonho do padeiro ele diz que viu 3 cestos sobre sua cabeça, obras de padeiro. O cesto maior estava em cima e tinha 2 embaixo. Ele diz que no sonho ele viu os corvos, as aves do céu se reunindo todas sobre aqueles cestos e comendo os pães que estavam sobre aqueles cestos. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, eles estavam perturbados, eles estavam amedrontados, porque nenhum deles sabia o que era o significado daquele sonho. Eu quero te dizer que existem 2 tipos de sonho na Bíblia. Existe o sonho profético e existe os sonhos reveladores. No sonho profético, Deus vai me mostrar e vai te mostrar o que a gente vai ser no futuro. Tem pessoas que sonham com um emprego melhor. Tem pessoas que sonham exercendo algum tipo de autoridade, seja eclesiástica, seja religiosa, seja em qualquer área, seja profissional. E esses sonhos são chamados de proféticos. É Deus te mostrando, aleluia, o que Ele tem para você de melhor no teu futuro. Tem gente que sonhou esse ano aqui e ainda não aconteceu. Tem gente que sonhou esse ano aqui, vai acontecer no final desse ano ainda. Tem outros que sonharam esse ano, só vai acontecer no próximo ano. E tem gente que sonhou, e o sonho vai acontecer, vai se concretizar no tempo determinado de Deus. Me prova, pregador José, no capítulo 37, ele tinha 17 anos de idade. José, ele teve 2 sonhos, aleluia. O primeiro sonho que José teve, ele viu feixes, 11 feixes levantados para cima e o dele inclinado. José, ele viu que os 11 estavam curvados para ele, estavam prostrados, como se fosse reverenciar, como se ele fosse uma autoridade, como se ele fosse um homem respeitado. E José, ele acorda daquele sonho, ele deita novamente e tem o segundo sonho, todos na mesma noite. O segundo era semelhante ao primeiro. Ele disse que viu o sol, Jacó, a lua, Raquel, 11 estrelas representando os seus 11 irmãos se inclinando diante dele. Quando José acorda pela manhã, ele começa a contar os seus sonhos para os seus irmãos. Ele começa a dizer: eu tive um sonho. Se tem uma coisa que incomoda aquele que te inveja, aquele que me inveja, é os sonhos que a gente conta para eles. Os invejosos não suportam o teu sonho. Os invejosos não suportam que você sonhe. Os invejosos não suportam que você sonhe alto. Os invejosos não querem que você chegue acima deles. Eles não querem que você, aleluia, chegue em lugares que eles não conseguem chegar. Sabe por quê? Porque o invejoso, enquanto mais ele tem inveja da minha vida e da tua, ele vai
E você só vai progredir na tua vida. E como Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não quer que você chegue em lugares grandes, não quer que você chegue em lugares altos, em lugares poderosos. Ele vai tentar matar. Ele vai tentar matar você, ele vai tentar destruir os teus sonhos, ele vai tentar destruir a tua vida, ele vai tentar acabar com tudo que você tem, para que os seus sonhos não venham a acontecer. Mas eu quero dizer nessa noite, diante de uma palavra profética, continua sonhando, sonhe alto, não sonhe pequeno, não sonhe raso, não sonhe, aleluia, na beirada, mas sonha com coisas grandes, porque o teu Deus não é pequeno, o teu Deus é grande, Ele é poderoso, Ele vai honrar o teu sonho, Glória, glória! Pode sonhar assim, meu irmão, com o impossível, pode sonhar assim com o sobrenatural, porque o teu Deus é poderoso para cumprir. Se o teu Deus que colocou esse sonho no teu coração, Ele vai se responsabilizar para cumprir. Comece a sonhar que a tua família está no altar de Deus, que Deus vai realizar. Comece a sonhar que teu marido está ali perto da cachaça. Comece a sonhar que teu marido está ali perto da prostituição. Comece a sonhar que a tua filha está ali perto, aleluia, daqueles demônios. E esse sonho, uma hora ele vai se concretizar. Uma hora essa promessa vai se cumprir. Porque eu quero dizer nessa noite que nenhum sonho que o servo de Deus sonha, ele fica só na mente, ele fica só no coração. Deus dá um jeito, pastor Ayub, de tirar aquele projeto do papel e transformar ele de um jeito ou de outro em realidade. Aleluia! Oh, glória! Eu faço é crer, Jesus. Deixa quem quiser falar, para de sonhar. Deixa quem quiser dizer, não vai se concretizar, não vai se cumprir, não vai acontecer. Eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que já sonharam desde janeiro. Eu estou falando aqui com pessoas que já sonharam desde fevereiro, desde março. Aleluia! E lá ainda está aguardando a promessa de Senhor. Já deu dezembro, já vamos terminar o ano. Hoje já é 30 de dezembro, cadê a promessa? E Deus está dizendo, é porque eu estou projetando ela, é porque eu estou preparando, é porque ela é tão grande, eu não vou te dar de qualquer jeito, é porque ela é tão poderosa, que eu não vou te dar de qualquer maneira, é porque ela é tão forte que eu vou te dar no tempo certo. Somente espera, somente confia. Aí você vai dizer, valeu a pena, Senhor. Demorou muitos anos, mas a promessa chegou. Demorou muito tempo, mas a promessa veio. Aleluia, Jesus! Vale a pena, meu Deus! Oh, aleluia. Pega na mão do seu irmão nessa noite, diga assim, vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar! Vale a pena sonhar. Oh, alamande, lemanda, yasui, bequemana, biasubia. Alai, julibe, calamana, yasui, bequebia. Deixa que não tem capacidade de sonhar, ficar invejado, meu irmão. Deixa dizer que não vai acreditar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é fiel para cumprir a palavra. Aleluia! Oh, glória! José ele sonhou com 17 anos de idade. O pai de José, Jacó, ele foi um homem de profunda experiência com Deus. José, quando contou o sonho para os seus irmãos pela manhã, os irmãos de José chegaram para eles e falaram assim: que sonho é esse que tiveste? Por acaso nos prostraríamos diante dos teus pés? Por acaso nos ajoelharíamos e te adoraríamos? Prestaríamos alguma honra para ti? Você não é ninguém, você não é nada. Aleluia! Aí Jacó, José, o que é isso? Que sonho foi esse? Por acaso eu vou me prostrar? Por acaso a tua mãe, que nem mais viva, está no nosso meio, vai se prostrar? Só que a Bíblia vai dizer algo, que Jacó, ele guarda aquele negócio no coração.
Jacó repreende José, porque Jacó sabe que os irmãos de José eles tinham muita inveja dele. José, para de contar teus irmãos porque eles vão te matar. Eles não gostam do teu sonho. Eles não gostam, para de contar bem, porque algo vai acontecer contigo se tu não parar. Ele repreendeu o seu filho porque Jacó amava ele. E ele sabia que os irmãos de José poderiam matá-lo caso ele não parasse de relatar os seus sonhos para os seus irmãos. Só que a Bíblia diz que ele guardou no coração Jacó. E eu perguntei, por que foi que ele guardou no coração? Senhor, por que foi que ele guardou no coração? Aí Deus falou no meu coração, sabe o que, irmão? Jacó já foi um homem de muita experiência com Deus. Um dia Jacó também sonhou. Aleluia. Um dia também Jacó já teve um encontro com Deus em Betel. A Bíblia diz que Jacó passou o val de Jaboque e chegou em Betel, 32 quilômetros, que antes era chamada Cidade de Luz. Aleluia. Depois foi chamada de Casa da Desolação, Casa do Nada. Aí Jacó veio e colocou o nome de Betel, Casa de Deus. Jacó chega em Betel e ele pega uma pedra, coloca o azeite em cima da pedra, unge a pedra. Ele coloca a cabeça para dormir em cima da pedra e começa a sonhar. Ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Ele imagina que aquela pedra fosse um travesseiro para ele. Só que não era um travesseiro, era uma pedra. E a pergunta que eu faço para você: quem é que consegue dormir com a cabeça em cima de uma pedra? A pedra é dura, a pedra não é confortável, a pedra não é um algodão. Não, Jacó se deitou sobre aquela pedra e imaginou como se fosse o seu travesseiro e começou a sonhar. Aquela pedra simbolizava todos os problemas de Jacó. Aquela pedra representava todas as dificuldades de Jacó. Aquela pedra representava todas as dores, todas as tribulações de Jacó. Mas ele estava descansando em Deus. Ele estava descansando no Senhor. Ele estava descansando naquele que podia realizar e poderia fazer todas as coisas. Você não entendeu a palavra? Em meio à tua luta, em meio à tua dificuldade, em meio à tua dor, em meio à tua prova, em meu Deus, levante, descansa em Deus, descansa no Senhor. Dá de conta que essa prova já acabou, dá de conta que essa luta já findou, e descansa nele que ele pode fazer. E Jacó, ele começa a ver numa visão, num sonho, uma escada bem grande, posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus, ele estava em cima da escada, e o Senhor falou para ele: Jacó, a essa terra que está deitado eu darei a ti e a tua descendência. Jacó, quando acorda pela manhã, ele diz assim: que sonho terrível foi esse que eu tive. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí ele aponta para a escada lá em cima e diz: e essa é a porta dos céus. Mas Carlos Henrique, diácono Carlos Henrique, foi só esse sonho que ele teve? Não. Ele também teve, além de esse, 2 outros poderosos sonhos. O segundo sonho que Jacó teve foi quando ele estava, louvado seja o nome do Senhor, em Peniel. Jacó, ele estava naquele lugar em Peniel. De repente o anjo do Senhor começa a descer naquele lugar. E Jacó, quando vê que o anjo desceu, ele vai começar a lutar com o anjo, porque ele estava precisando do Senhor uma bênção. Ele estava precisando e necessitando do Senhor uma vitória. Quando o anjo desce, Jacó, ali ele não perde a oportunidade. Por quê? Tem oportunidade que não vem uma, tem oportunidades que não vem 2, não vem 3, elas só vem apenas uma vez. E elas precisam ser agarradas, seguradas com unhas e dentes. Você precisa agarrar a promessa, a bênção
bênção, a vitória e o milagre, porque talvez você não vai ter a outra oportunidade, aleluia, do mesmo anjo descer e entregar a tua vitória. É por isso que no culto, o Senhor está mandando eu dizer, é por isso que no culto, na igreja, a gente não pode ficar despercebido com a cabeça baixa, mexendo no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque aí o anjo passa com o teu milagre de 10 anos, de 15 anos, de 30, de uma vida toda, e você perde a oportunidade de receber. O anjo do Senhor está aqui nessa noite. Ele está com aquele teu milagre de uma vida toda, de uma vida inteira que você espera. Mandai a surde calamanai, o romande calamanai a surde quebia. Aí talvez o teu glória trouxe ele aqui nessa noite para descer nesse lugar.